Então, gente, na semana passada o Gustavo falou sobre como o que não é ser um cristão, né? A gente está falando sobre antes e depois de Cristo. Então, obrigada, Henrique. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é ser cristão, né? O que é verdadeiramente ser um cristão. Então, a gente não pode negar que depois de Jesus, a vida mudou. Minha voz está fazendo assim? Não? Ah, tá. Ela passou a ser outra, né? Até os judeus, quando eles conhecem a maneira de viver, a maneira do cristão, a maneira com Jesus, eles mudam. Eles aprendem novas formas de agir, novas formas de se portar. Eles aprendem muitos princípios, né? Eles aprenderam sobre o verdadeiro amor, o serviço, o que realmente é a igreja, né? Então a vida com Jesus, a vida com Deus depois de Jesus, ela é outra vida. Ela ganhou um novo significado, certo? E assim deve ser para nós também. A nossa vida, depois de Jesus, ela tem que ter outro significado. Ela tem que ter outros motivos, ela tem que ter outras maneiras, não é? Os profetas, eles anunciaram Jesus muitos anos antes de Jesus nascer, né? Isaías 53 descreve perfeitamente a vida de Jesus. Como ele nasceu, como ele ia viver, o que ele iria fazer e como ele ia morrer. E Isaías é muito, muito antes de Jesus. Depois de Isaías vem Jeremias, você sabe a Bíblia, né? E em Isaías 53 ele termina dizendo que por meio de Jesus, muitos seriam considerados justos, né? Então guarda essa frase aí, que por causa de Jesus, muitos seriam considerados justos. A gente vai entender isso lá no fim, quando eu chegar no fim. Né? Mas às vezes a gente pensa de Jesus e a gente pensa assim, legal, Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou. Não é? É assim que a gente pensa às vezes. A gente pensa que Jesus ele veio para a Terra com algum tipo de benefício. Afinal, ele era Deus. Quando ele veio para a Terra, ele veio com algum tipo de benefício. Às vezes na nossa vida, a gente não usa Jesus como um exemplo, porque a gente acha que ele é um cara muito distante, que ele veio para a Terra e ele tinha algum superpoder. Mas não. Jesus ele veio para a Terra como homem. Como eu, como você. Ele nasceu de um pai e de uma mãe, ele viveu numa casa, ele tinha irmãos, muitos. Ele trabalhou, ele foi para a escola, que nem eu falo para as meninas sempre. Jesus, até os 12 anos, tinha decorado os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu não sei de cor, até os 12 anos, eu tenho 25. Né? Então, dá tempo ainda, né? Então, Jesus, ele viveu uma vida real, né? Ele seguiu os exemplos do seu pai. E até um momento ele falou, agora vai começar o meu ministério. Não é? E em Jesus havia uns princípios do que é ser um cristão. Na palavra de Jesus, ser um cristão é ser filho de Deus. Então em Jesus havia os exemplos disso. Jesus ele era o verdadeiro filho do homem e o verdadeiro filho de Deus. Nunca ninguém havia vivido assim na terra. Mas ele era um homem, com as mesmas necessidades e sofrimentos que eu e você passamos. Até aí não falei nada de novo, né? Todo mundo já sabe isso. Mas Jesus aqui nessa terra, ele mostrou vivendo, em ação, que é possível colocar isso aqui em prática. Ele agiu, ele fez. E ele mostrou que quando a gente vive o que está escrito aqui, causa um grande efeito, um grande impacto. Né? E a vida de Jesus toda fala sobre isso. Mas o sacrifício que Jesus fez na cruz, a obra da cruz, por mim e por você, é o que tornou possível nós estarmos aqui hoje. Né? Quando a gente crê em Jesus e aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, você já se batizou? Você põe a mão no coração e o pastor fala no seu ouvido, né? Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Você... Né? Funciona mais ou menos assim. Aí você mergulha e sai. Então, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente entende o sacrifício. Porque não é só aceitar, é entender o sacrifício, certo? Preciso entender. Eu entendo que foi feito em meu favor, que foi feito de graça, que Ele me perdoou os meus pecados, que Ele purificou a minha consciência do pecado, ou seja, Ele apagou a minha mente. Eu não tenho que me lembrar dos meus pecados. Que Ele me livrou de toda a maldição, que Ele me livrou de toda cadeia que existia sobre a minha vida. E quando eu me arrependo e mudo de atitude, então eu recebo quem? O Espírito Santo.
E aí sim eu posso falar, eu sou um cristão. Eu sou um pequeno Cristo. Porque eu recebi tudo aquilo que Cristo recebeu. Tenho o próprio Espírito Santo que habitava em Jesus. Então agora eu posso falar, eu sou um cristão. Certo? Então está dando para entender que ser cristão é mais do que aquilo que a gente fala, eu sou cristão. Né? É algo mais profundo. É falar o que o próprio Jesus falou. Certo? Só que o sacrifício de Jesus, ele não é só sobre isso. Ele não é só sobre o perdão, sobre a restauração. O sacrifício de Jesus é uma obra muito grande, muito completa. Afinal, é uma Bíblia inteira falando só de uma obra de Jesus. Né? Tudo se resume a Jesus. O Gustavo sempre fala isso quando ele prega, e eu sempre gravo isso na minha cabeça, que ele fala que Jesus nunca foi o plano B de Deus. Né? Então, desde quando Deus criou Adão e Eva, ele sabia que ele enviaria Jesus, e ele sabia do tamanho do efeito, da importância que tinha o sacrifício de Jesus. Né? Então, além disso, o sacrifício de Jesus nos trouxe muitas coisas. Ele nos fez habitantes de um novo reino. Ele nos mudou de reino. A gente estava no reino das trevas, agora nós somos no reino da luz, no reino da vida. Nós estávamos fadados à morte, agora nós estamos fadados à vida eterna. Certo? Ele nos tirou de uma posição de quem não ia receber nada e nos deu uma herança eterna em Cristo. Um galardão, um presente eterno. Né? A salvação garantiu para mim e para você uma herança que não se corrompe. Que mesmo que aqui nessa terra você perca tudo, você sofra. Né? É difícil para a gente falar, mas se você falar isso para um cristão que vive numa igreja perseguida, ele sofre, ele é perseguido, ele morre. Mas ele sabe que ele tem uma herança que jamais vai ser corrompida. É uma herança que nunca vai chegar no fim. Isso é o que o sacrifício de Jesus garantiu para nós. Não é? O sacrifício de Jesus na cruz garantiu para mim e para você que as provações que eu e você passamos aqui nessa terra, elas fazem duas coisas. Fortalecem a nossa fé e dão exemplos para outros de quem é Jesus. Então, quando eu e você passamos por provações, elas são uma maneira de dizer, esse é Jesus. Ele morreu numa cruz. Né? Que nem eu falei para o Caio, uma música que eu gosto muito. É como se quando você passa pelas provações, você faz um caminho, onde outras pessoas também podem seguir e encontrar a Jesus. Não é? Então, são muitas coisas. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu não vou ler, mas está lá nos primeiros capítulos de 1 Pedro 1, do 1 até o 12. Ele fala sobre toda a obra de Jesus. Ele fala até que os profetas do Antigo Testamento queriam tanto saber sobre Jesus, porque eles queriam estar presentes quando Jesus viesse, porque eles sabiam que quando Jesus viesse, aconteceria uma obra muito grande e o Espírito Santo seria dado. Mas o Espírito Santo, Deus reservou para mim e para você. Não é louco isso? Gente, quanta gente, Isaías, Jeremias, Salomão, Davi, quanta gente boa podia ter recebido o Espírito Santo, mas Deus reservou ele para mim e para você. Esse é o tamanho do sacrifício de Jesus. Certo? Ela é um novo tipo de vida. É um novo tipo de viver, é um novo tipo de pensar, de agir, de priorizar. É uma nova forma. Isso é de graça. Grátis. Né? Você recebeu os 0800, está tranquilo, é teu. E a gente recebe todos os dias. Lamentações lá fala, né? As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Isso é possível porque existe o sacrifício de Jesus. Senão, ia ter que ir lá, matar o bezerro, e sacrificar, entrar no Santo dos Santos. Agora não precisa mais. Todos os dias o sacrifício se faz novo na nossa vida, somos purificados novamente. E a gente recebe o presente que a gente já ouviu aqui, que é o presente do arrependimento, de poder mudar de vida. Todos os dias a gente recebe esse presente. Certo? Então Jesus, que é o nosso parâmetro da vida cristã, que é o que divide uma vida comum do que passa a ser uma vida cristã, ensina para nós duas coisas muito importantes, que é o que eu quero falar com você aqui hoje. Muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus e ela parece linda. A gente recebe, a gente entende, mas na hora de colocar em prática, a gente... Não, é que Deus entende.
Às vezes a gente pula a parte do praticar. A gente gosta da teoria, é que nem fazer prova, né, não? Você ouve o conteúdo, é na hora de colocar em prática, é igual quando você sai da faculdade, né? Ah, legal, o que eu faço com isso? É a mesma coisa, a gente aprende, mas quando a gente sai daqui, não daqui o prédio, né? Mas quando a gente aprende e vai crescendo na vida cristã, os desafios começam a vir. E aí nós temos que colocar o que aprendemos em prática. E às vezes, essa é a parte que eu e você mais queremos pular, não é? É a parte de colocar em prática. Mas essa foi a parte que Jesus mais viveu. Jesus passou até os 30 anos dele se preparando para ter um ministério. E em 3 anos de ministério, o cara arrasou, né? Botou em prática, que foi. Então existe a prática de colocar, a parte de colocar em prática. E a gente precisa ouvir, conhecer e fazer isso. Então hoje o que eu quero falar para você é sobre 2 coisas que Jesus fez de prático, que fizeram com que Jesus fosse quem Ele é. E são 2 coisas muito importantes que Ele conquistou na cruz por nós. E que sem elas não existiria a vida cristã. Não existiria futuro, não existiria depois. Certo? Então eu queria que você abrisse comigo em 1 Pedro. Deu para entender até agora, gente? Que bom, obrigada. Agora. Todo mundo achou? Eu vou ler no capítulo 1, versículo 13. Então tá. Como que diz o título aí do capítulo na sua Bíblia? Antes de começar, o que diz aí? Chamados para uma vida de santidade. Então essa é a primeira coisa que eu quero falar com você. Santidade. Essa é uma característica que existiu na vida de Jesus muito forte, né? Então vamos começar lendo aí. Primeiro eu quero dizer para você uma coisa que eu sempre digo. A palavra de Deus, cada palavra que está colocada na palavra de Deus é perfeita. A sequência, a ordem, tem um motivo. Então quando a gente lê a palavra, a gente tem que considerar. Por que essa palavra está aqui, essa palavra vem depois, né? E eu gosto muito desse capítulo de Pedro porque ele vai alertando a gente, parece que ele estava aqui ontem, né? Então o primeiro versículo que a gente vai ler, parece que Pedro está aqui agora. Inclusive ele acabou de falar. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Então Pedro já começa falando, prepara sua mente. Toda preparação é porque algo vai acontecer, não é? A gente se prepara para alguma coisa. A gente se prepara para ir para a escola, para ir para o trabalho, para receber uma promoção, para falar com o chefe, para confrontar, para pedir em namoro, para pedir em casamento, para pedir para o professor não te reprovar naquela matéria porque você faltou, não é? A gente se prepara para tudo, porque a preparação, ela antecede algo que está para vir. Então, Pedro está falando, eu vou chamar Pedro de Paulo várias vezes, mas vocês vão entender que é Pedro. Então, Pedro, ele está falando para você, para mim e para você, se prepare. E aí ele fala, exerça o autocontrole. Ele está falando para você preparar o quê? A sua mente. Você está percebendo que Pedro já está dando a letra de como é que se vive? Ele já está dando a letra para você de como se vive em santidade. Prepare a sua mente e exerce o autocontrole. Já começou falando para você como é que se vive uma vida de santidade. E aí ele fala, deposite toda a sua esperança na graça que receberá quando Jesus Cristo for revelado. O dicionário diz que quando você deposita algo, você entrega com confiança. Não é? Você duvida que seu dinheiro está lá no banco? Não. Tem gente que duvida, guarda debaixo da cama, não é? Mas quem deposita no banco confia que seu dinheiro está lá. Que quando você precisar, você vai lá, você vai pegar o seu dinheiro. Não?
Então ele está falando assim, você tem que depositar a sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus. Então você vai ter que depositar e confiar que ela está ali, né? Então o que quer dizer tudo isso? Esse primeiro versículo. Enquanto nós estivermos preparando a nossa mente, exercitando o autocontrole, devemos colocar a nossa esperança em Jesus. Por quê? Quando a gente está preparando a nossa mente, exercendo o autocontrole, às vezes a gente vai passar por situações difíceis, não é? Vai ter que enfrentar alguma coisa, vai ter que resistir uma tentação, e nesse momento a gente vai ter vontade de fazer o quê? De desistir. Mas você tem que falar o quê? Não. Eu depositei a minha esperança em Cristo Jesus e na graça que Ele vai revelar, que Ele vai me dar quando Ele for revelar. Deu para entender até aí? Então tá bom. E aí vamos continuar. Versículo 14. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. A vida depois de Cristo é uma vida que tem parâmetro, que tem referência. Tem um alvo. Jesus é o alvo. Certo? E essa é por isso que nós somos chamados a viver uma vida de santidade. Sejam santos como eu sou santo. O como, coloco aí uma coisa de comparação, você está entendendo? Não de comparação negativa, mas de referência. Né? Então ele está falando, eu e você, nós devemos ser santos. Por quê? Jesus é santo. Sabe, muitas vezes, eu e você, a gente quer achar motivo, razão ou circunstância para ser santo. A gente procura, por que a gente deveria ser santo naquela situação? A gente fala, é que o dia foi muito difícil, não deu para segurar. É que eu estava me sentindo muito sozinha. É que a semana foi pesada, sabe como é, né? É que o clima na minha casa estava complicado. Mas é que meu pai e a minha mãe me deu motivo. Tudo, a gente fala, já falou? Eu já falei. A gente acha um motivo para não ser santo. A gente acha um motivo para não fazer que nem Pedro falou, abandonar a antiga forma de viver. É isso. O pessoal está incomodado. Obrigada. Então a gente não pode tentar achar circunstâncias para a gente ser santo. Santidade é algo que eu e você devemos fazer porque é o que Jesus fez, o que Jesus foi. Jesus chamou a mim e a você para uma vida de santidade. Então, se você estiver anotando aí, anota aí. A Bíblia diz que devemos ser santos porque Jesus é santo. Ponto final. Esse é o motivo. Então, na nossa escola, no trabalho, dentro de casa, no namoro, no noivado, no casamento, dentro do seu grupo de WhatsApp, em quem você segue no Instagram, dentro da sua mente, eu e você devemos ser santos, porque Jesus é santo. E se Deus, o Pai, através de Jesus, pede que eu e você sejamos santos, é porque nós conseguimos. Por que nós conseguimos isso? Lembra lá o que Jesus deixou para nós? O Espírito Santo. Jesus, vou falar de novo, era um homem como eu e você, mas ele foi santo. E ele tinha o Espírito Santo. E é o mesmo Espírito que habitava nele, habita em mim e em você. Então eu e você recebemos a capacidade e o poder de sermos santos através do Espírito Santo que está na nossa vida. Você crê nisso? Você pode viver com santidade. Dá para colocar o texto de Filipenses aí que eu pedi? Filipenses 2:14. Pode ler? Vai pôr? Isso. Então ele fala assim, ó. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura
e inculpável, ou seja, uma vida em santidade. Como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Isso é que Jesus está falando, na verdade Paulo está falando a carta de Filipenses, mas é Jesus falando para mim e para você como nós devemos viver. Uma vida pura e inculpável é o resultado de uma vida em santidade, no meio de um mundo cheio de gente corrompida e perversa. Esse versículo está falando para mim e para você que uma vida de santidade independe das situações, das circunstâncias, das pessoas. Ele está falando que é possível viver uma vida assim, no meio de um mundo corrupto e perverso. E aí depois o texto de Romanos 12, versículo 1. Fechou? Isso, diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez para vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. A vida em santidade é algo levado a sério por Deus. E é a verdadeira forma de adorar a Deus. Já tinha lido esse versículo e pensado assim? Quando eu li, eu falei, essa é a verdadeira forma de adorar a Deus, uma vida santa, uma vida em santidade. Jesus pagou um alto preço por nós na cruz. E viver em santidade é viver uma vida que corresponde a isso. Veja, eu não estou falando que viver em santidade é uma maneira de pagar o sacrifício de Jesus, ok? Porque não tem como pagar o sacrifício de Jesus. E se eu e você tentarmos pagar o sacrifício de Jesus com a santidade, o que a gente vai virar? Religioso. Não é? Vai tentar seguir normas que nos vão tornar santos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando seguir o que Jesus falou, o que Ele ensinou, uma vida de santidade como Ele falou, de verdade, por amor a Ele. Não porque eu quero pagar o sacrifício de Jesus. Certo? Vida em santidade é vida de quem realmente encontrou e recebeu a Jesus. Vida em santidade é o resultado de quem é verdadeiramente cristão. Vida em santidade é um estilo de vida que não pertence a este mundo, mas é um estilo de vida que não pode ser destruído, porque acarreta para mim e para você a vida eterna. Você está vendo o poder de viver uma vida em santidade? A vida em santidade, ela não pode ser um peso, um fardo, algo que a gente tem que carregar na obrigação. A vida em santidade é um resultado natural de quem nasceu de novo, de quem habita no reino de Cristo, quem é um novo cidadão. Então, meus amigos, eu quero convidar você hoje a viver uma vida em santidade. Por causa de Jesus, porque Ele é o nosso motivo. Viver uma vida de santidade nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na nossa conduta, na nossa intenção, no nosso pensamento, no nosso olhar. E nós devemos ser assim porque Jesus é assim. Devemos ser santos porque Jesus é santo. Vamos parar de procurar motivo para a gente ser santo. No nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no namoro, no casamento, onde é que for. Na escola, na faculdade. Eu falo que faculdade é mundo sem lei, né? Então, vamos procurar motivo para ser santo. Vamos parar de procurar motivo para ser santo, porque nós já temos um motivo. Jesus. Certo? E a segunda coisa que eu quero falar para você, a característica do verdadeiro cristão e que eu e você vimos na vida de Jesus, é o que todo mundo já sabe, que é? Isso! Oração. Quando alguém fala em orar, quando alguém fala em Jesus, a gente pensa em orar, não é? Sabe, a gente tem como referência um homem que orou em todo o tempo. Gente, Jesus ia morrer, ele foi orar. O que você faria se você soubesse que você vai morrer? Você ia orar? Fica essa pergunta para você pensar. Mas não pode. Não pode. Depois, isso. Deixa para lá.
Sabe, Jesus ele orava em todo o tempo e ele foi capaz de orar antes mesmo de morrer, porque ele sabia que na oração ele entrava em contato com o divino. Ele sabia que na oração ele encontrava a identidade, a direção, intimidade com o Pai, firmeza para viver em santidade, firmeza para seguir. Né? Eu sempre gosto de falar da história de Lázaro. Né? Jesus está lá pregando, Lázaro era quase o melhor amigo de Jesus. Aí chega lá a irmã e fala assim, Jesus, Lázaro morreu. Se fosse eu, tá? Alguém chegasse para mim e dissesse assim, olha Milena, o Caio morreu, filha do céu. Eu ia deixar todo mundo e dar no pé. Aí Jesus fala assim para ela, só um minutinho. Então, amados e queridos, Jesus volta a pregar, ele fica lá ainda mais alguns dias e depois ele vai ver Lázaro. Porque essa é tamanha convicção que Jesus tinha de quem ele era, do que ele estava fazendo, o que ele deveria fazer. E ele tinha isso porque ele orava. Ele estava o tempo inteiro em oração. A vida cristã sem oração é uma vida sem Jesus. E uma vida sem Jesus é uma vida que não faz e que não acontece nada. Você já foi pedir um conselho para alguém e a pessoa te disse assim, ora. Você quis pegar uma garrafinha de água e dar na cara da pessoa, né? Dizer, claro, solução, nossa, 10 mil. Aí você fala assim, fala sério, vou procurar conselho de outra pessoa, vou lá falar com o Bruno. Quem sabe? Não. Às vezes quando a gente vai procurando alguém um conselho, a pessoa fala, vai orar, a gente sai meio assim, né? Vida. Ou às vezes a gente fala assim, eu já orei muito por essa situação, não vou mais orar, não é orar que vai resolver. Já pensou assim? Eu já. Mas Jesus, ele não pensava assim. A minha vida e a sua vida, ela vai estagnar quando a gente deixar de orar. Quando a gente deixar de ver a importância na oração. Sabe por que Jesus realizava sinais e maravilhas? Porque ele orava em todo o tempo. Ele estava o tempo todo em oração. Veja, gente. Os discípulos andaram com Jesus por muito tempo. Viram ele fazer de tudo. Água em vinho. Levanta leproso é ótimo. Levanta paralítico. Cura leproso. Faz cego ver. Anda sobre as águas. Revive morto que estava morto há 3 dias. Fizeram um pão, 5 pães, 2 peixinhos, alimentou uma multidão. Quem é casado sabe disso, né? Vai chegando no fim do mês, você abre a geladeira e fala, meu Deus, faça um milagre. Né? Continua não tendo nada na geladeira. Água gelada tem, é verdade. Os discípulos viram Jesus fazer tudo. Tudo eles viram Jesus fazer. Mas quando eles se sentaram com Jesus e eles pediram para que Jesus ensinasse para eles alguma coisa, sabe o que eles pediram? Jesus, ensina-nos a orar. Foi isso que os discípulos pediram para Jesus. Os discípulos sabiam que a oração era a fonte de Jesus. Eles sabiam que é por meio da oração que Jesus podia enfrentar qualquer coisa. Então eles sabiam que se Jesus encontrasse um leproso, um paralítico, um morto, se ele mesmo morresse, os discípulos sabiam que nada disso abalava Jesus, porque Jesus orava. Gente, imagina se isso for realidade na minha e na sua vida. Como é que a gente vai viver? Nada nesse mundo vai falar, tá bom, é isso. Né? Tá bom, obrigado. Vamos em frente. A oração alimentava o espírito de Jesus. Da mesma forma, a oração pode alimentar o meu e o seu espírito. Porque na oração nós vamos na fonte, nós vamos no Pai. Será que eu e você hoje, o que a gente enfrentar, qualquer coisa que a gente enfrentar, a gente pode falar, não, eu vou no poder da oração? Será que eu e você podemos entender que o melhor conselho que alguém pode nos dar é, vai orar? Ora. Tem um versículo na Bíblia que ele fala que a gente deve orar para que as pessoas fortaleçam os joelhos delas, os joelhos fraquejantes. Porque quem ora muito, uma hora não consegue mais ficar ajoelhado, né? Já orou ajoelhado?
Parece que você vai levantar e vai ficar ali, né? Então, por isso que a Bíblia fala, ore para que os joelhos fraquejantes dos seus amigos sejam fortalecidos. Eu esqueci de pedir ali, mas Efésios 6,18 diz assim, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Amigos, há um poder na oração que eu e você, a gente só vai experimentar se nós formos persistentes na oração em todos os momentos. A oração traz a revelação de Jesus. Certo? Tem uma frase de um pastor que eu gosto que ele fala que a oração é quando eu falo com Deus e revelação é quando Deus fala comigo. E Deus me revela sobre tudo. Me revela a palavra, me revela os planos que Ele tem para mim, revela a direção da minha vida, revela o caminho que eu tenho que seguir. Sabe, a Bíblia fala que Deus tem segredos que Ele quer nos revelar. A gente ouve aqui isso na igreja. Como é que a gente quer descobrir os segredos que Deus tem para a nossa vida se a gente não ora? Por que você acha que Jesus sabia que Ele tinha que sair da Galileia, ir para não sei aonde, depois ir... Você acha que Jesus pegou o mar e falou? Não! Jesus, Ele orou. E Deus falava para Ele, ó, não foi tipo assim, no céu Jesus e Deus combinaram, Jesus veio na terra e executou o combinado. Não foi assim. Jesus aqui nessa terra, Ele fez o que eu e você devemos fazer. Ele orou, teve intimidade com o Pai. Recebeu a revelação, recebeu a direção. Esse eu pedi, Mateus 18. Tá dando para entender, gente? Tá fazendo sentido? Foi? Então ele diz assim, eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Isso é feito por meio de onde? Da oração. Você lembra como é que Jesus vai orar por Lázaro? A oração de Jesus para Lázaro ela é incrível. Jesus chega na frente de todo mundo e fala assim, Pai, obrigada porque sempre me ouves. Lázaro, vem. Essa foi a oração de Jesus. Pai, obrigada porque eu sei que tu sempre me ouves. Imagina? Essa foi a oração de Jesus. Lázaro, vem. E aí Lázaro levanta lá. Morto 3 dias. Imagina se eu e você, diante de uma situação, a gente orar e falar assim, Senhor, obrigada porque tu sempre me ouves. Move montanha. Esse é o poder que eu e você podemos ter, amigos. O mesmo Espírito que estava em Jesus está em nós. O mesmo Pai que Jesus tinha acesso, eu e você temos. A Bíblia diz que nós somos feitos cordeiros com Jesus. Quer dizer que tudo que é de Jesus é nosso também. Nós temos tudo, nós podemos fazer. Mas sabe qual é o problema porque a gente não ora? É porque primeiro a gente acha que Deus não está ouvindo. Aí se você acreditar que Jesus está ouvindo, que Deus está ouvindo, você não tem 100% de certeza que Ele vai te responder. E se Ele te responder, você fica meio assim, se vai demorar muito ou não. É verdade ou não é? É tipo uma etapa, né? Eu orei. Se você acha que Deus nem ouviu, você fala... Aí se Deus ouviu, você acha assim, acho que Deus vai me responder. Aí você fica, acho que Deus não vai me responder, porque eu não ouço mesmo a voz de Deus e... Acho que só por vida do Raoni que Deus responde. Aí, se Deus te responde, te dá uma promessa, você fica assim, ai meu Deus, quando vai acontecer essa promessa? Será que é a semana que vem? Daqui a 1 ano, né? Passou, gente, eu não sei, agora eu não vou falar isso porque eu não quero falar bobeira. Não, Davi. Quantos anos Davi esperou para ser rei? Ele teve a oportunidade de matar Saul 90 vezes, mas ele não matou Saul porque ele sabia que a promessa do Senhor se cumpriria quando tivesse que ser cumprida. Davi também era um homem de oração. Então, às vezes, a gente não ora por isso. E a gente também acha que na hora de orar, a gente tem que convencer a Deus. Já tentou convencer a Deus?
Senhor, mas é que o Senhor não está entendendo, Senhor. Eu preciso disso, Senhor. Senhor, esse boleto aqui, eu não sei, Senhor. Não sei, mas ele tem que ser pago. Tem que dar um jeito, Senhor. Senhor, se eu não tirar um 5 na prova, né? Pai, faz a minha mãe descobrir, para eu não ter que contar para ela, já orei isso várias vezes. Ah, Senhor, dá um jeito da minha mãe descobrir, para não ter que ser eu que tenho que contar para ela. A gente vê a oração de uma forma diferente do que ela é. Sabe, a gente não vê a oração como uma conversa, um tempo de intimidade. Você gosta de conversar com seu amigo? Com a pessoa que está apaixonada? Nossa, eu conversava com o Caio quando eu namorava com ele horas. Hoje, sei lá, hoje eu falo, tudo bem? Cadê? Mas a gente gosta de conversar, a gente gosta de conhecer, a gente gosta de deixar ser conhecido, a gente gosta de contar história, não é? A gente gosta de saber se a pessoa tem algo para ajudar a gente, que a gente pode crescer. Gente, a oração é isso. Esse é o momento que a gente tem para fazer isso com quem nos criou. A oração é o momento de nós fazermos isso com quem criou eu e você. É o momento de descansar nos braços do Pai, é o momento de você ser acolhido, é o momento de você estar debaixo das asas, de você tomar o seu lugar de filho. E sabe, a oração e a santidade, elas andam assim, ó. Sabe, que nem onde a vaca vai e o boi vai atrás? Quando a gente não anda em santidade, a gente não quer orar. Porque a gente acha que a nossa oração... A gente acha não, né? A gente sente que a nossa oração está impedida por causa de pecados não confessados, de vida não estando na luz. Ou às vezes a gente não vai nem orar, porque a gente sabe que se a gente for orar, Deus vai falar para a gente, abandona esse pecado, para de mentir, para com isso, para com aquilo. Aí a gente não ora. E aí a gente abandona tanto a vida de oração, quanto a vida de santidade. Aí a gente abandona as duas principais coisas que fizeram de Jesus quem Ele verdadeiramente é. E aí qual é o resultado de uma vida em santidade e uma vida em oração? A gente vê isso na vida de Jesus. Mas a gente também vê isso nas histórias que nós estamos lendo em Atos. Da igreja que nós lemos em Atos. Amados, eu e você somos igreja. Além de sermos a igreja de Cristo, nós também vivemos em igreja. Quer dizer que a igreja de Atos também é nosso padrão, também é nossa referência. E a vida em oração e em santidade faz com que eu e você possamos viver aquela igreja. Uma igreja que tem tudo em comum, que anda em unidade. Certo? A Bíblia diz que a unidade vai fazer com que as pessoas vejam e falem, esses são filhos de Deus. Faz com que nós não guardamos rancor, porque se você está o tempo inteiro com alguém, você está o tempo inteiro, né? Não é assim? Cutucando. Alguém vai se ferir. Mas se você está em santidade, está em oração, você não vai guardar rancor. Você não vai suspeitar o mal. Você não vai se ofender. Né? Se você viver em santidade e em oração, você vai saber que você deve obedecer primeiro a Deus e depois aos homens, e não ao contrário. Quando a gente esquece de viver em santidade e em oração, a gente obedece primeiro aos homens, e depois a gente vai falar, Deus abençoa os planos que eu fiz. Ou Deus muda essa situação, porque eu sei que eu não fiz certo. Mas se a gente inverter, se nós obedecermos primeiro a Deus e depois aos homens, não tem por que o que nós fazemos não ser bem sucedido, certo? E a coisa mais impactante que eu vejo na vida dos homens, daqueles apóstolos, homens e mulheres em Atos, e que eu vejo na vida de Jesus, que é resultado de uma vida em santidade e em oração, é que eles não estavam preocupados com a sua humilhação, desde que ela desse glória a Deus. Então eles não estavam preocupados em fazer grandes feitos, ou serem humilhados, serem rejeitados, em tomarem uma posição, porque eles sabiam que aquilo daria glória a Deus. Né? É o que diz lá em Atos 5. Os apóstolos acabaram de ser açoitados e eles saem felizes. Porque eles foram considerados dignos de sofrer por Jesus. Você já pensou? Um dia que eu e você pudermos dizer,
Senhor, obrigada pela minha aprovação, porque eu sei que ela dá glória a Ti. Isso é resultado de uma vida de oração e santidade. Sabe, gente, eu não quero falar tudo isso para trazer um peso para você e você pensar, eu não vivo mesmo uma vida de santidade, nem de oração, então vamos parar por aqui mesmo e boa. Já deletei tudo que a Milena falou. Não, não é. Tudo que eu falei aqui para vocês, eu aprendi também. É engraçado, todo mundo fala isso quando prega, né? E antes de falar, eu aprendi, mas é verdade. A gente aprende mesmo. Porque a gente se vê. Essa semana eu achei que eu não ia terminar essa semana. Falei, Senhor, tá osso. E aí eu vi como é viver em santidade, como é viver em oração e como isso tem resultado. Como é manter a santidade no meu coração, na minha mente, na minha intenção. Sabe, é importante dizer isso, que a santidade não é apenas não roubar, não matar, não fazer sexo quando você está namorando, quando você está noivo, ser corrupto, sei lá. Santidade também é guardar a mente e o coração. Os pensamentos que temos sobre nós mesmos, o que falamos sobre nós mesmos. O que a gente pensa, sobre o que a gente já passou, sobre o que a gente sentiu. Santidade também envolve deixar esses pensamentos, deixar esse estilo de vida. Porque às vezes a gente segue vivendo uma vida que é cheia de marcas. E uma vida que tem marcas do passado, marcas que não têm a ver com o que Deus fala sobre você, é uma vida também que não vai poder viver com santidade. E é verdade, às vezes a gente se esquece do que é uma vida verdadeiramente cristã. Às vezes a gente se esquece de viver em santidade e de orar. Porque são tantas pressões, tantas dificuldades, cada dia surge uma bomba. Né? Eu falo para as meninas do GC, eu falo assim, tem problema que você sabe que você vai passar, certo? Mas tem outros que você fala assim, que isso? De onde veio isso? Não. Que? Né? E às vezes nesses momentos a gente se esquece de viver uma vida de oração, uma vida de santidade. É um problema novo para resolver, é uma nova etapa da vida para passar. Né? Mas eu e você recebemos o Espírito Santo. Eu e você recebemos a capacidade de viver como verdadeiros cristãos. Né? Uma vez uma pessoa pregou, eu não sei quem foi, faz muito tempo já, e falou isso que eu quero falar para vocês, que me marcou profundamente. E ele fala que quando Paulo, nos livros do Novo Testamento, ele vai escrever Efésios, Coríntios e vários outros. Ele está escrevendo para igrejas que têm problemas, que estão em pecado. Ele está escrevendo para pessoas que se esqueceram de Deus, que abandonaram a fé. E sabe o que ele começa dizendo? Povo santo de Deus. É assim que ele começa todas as cartas a essas pessoas. Povo santo de Deus. Porque eu e você, o que Isaías falou lá em Isaías 53? Que em Jesus, muitos seriam considerados justos. Ser justo é ser santo. Eu e você fomos considerados justos e santos em Jesus. Amém? Então eu e você temos essa capacidade. Deus, o Pai, já nos vê assim. Nós já somos chamados para viver assim. Então, hoje eu queria convidar você a exercer um texto que eu gosto muito, que é o texto de Filipenses 3. Dá para pôr aí para mim? Eu não falei? 3, versículo 12. Isso, então diz assim, não estou dizendo que já obtive tudo isso. Então eu estou aqui falando para vocês, eu não estou dizendo que eu já obtive uma vida de santidade, uma vida de oração. Nem Paulo, nem Pedro, que já alcancei a perfeição. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual que Cristo Jesus me conquistou. A gente pode colocar aqui, prossigo para conquistar uma vida de santidade em oração, para a qual que Cristo me conquistou. Não, irmãos, eu não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus.
Então eu quero convidar você hoje a esquecer o que ficou para trás. Né? Eu fiz isso também comigo. Eu falei assim, eu quero esquecer a vida, os momentos que eu não vivi em santidade, os momentos que eu não vivi em oração. E eu quero começar uma nova vida. Em oração, em santidade, uma vida que realmente fala assim, é uma vida depois de Cristo, é uma vida de um cristão. É a vida de alguém cheio do Espírito Santo. Vivendo uma vida cheia de santidade e uma vida em oração, como Jesus não só ensinou, mas viveu. Certo? Quando eu estava orando hoje, o Senhor me trouxe muito forte para dizer para mim e para vocês, que o caminho para viver esse estilo de vida, Jesus já abriu. O caminho para seguir em vida de oração e de santidade, uma vida de um verdadeiro cristão, Jesus já abriu. Nós podemos andar. Nós podemos trilhar ele. E quando eu e você trilharmos, muitas outras pessoas irão trilhar. Porque a nossa vida não é só sobre nós. A nossa vida é também sobre os outros, que nós queremos alcançar, que queremos viver juntos na eternidade, não é? Então a nossa vida de santidade e de oração, ela transforma não a nossa vida, não só a nossa vida, mas a vida de muitas outras pessoas. Então esse é meu convite para você. Se hoje você tem uma situação que você pensa, eu acho que essa situação aqui eu comecei ela sem santidade, termine ela com santidade. Se você começou a sua semana sem oração, termine com oração. Sabe, eu pensei isso, eu fiquei a semana inteira pensando. Jesus sabia que podia vir o que fosse. Literalmente, uma tempestade, Jesus dormindo no mar, no barco. Com todos os discípulos, Jesus lá. Aí ele levanta e fala, acalma. Porque ele sabia que a vida dele, de santidade e oração, resultava assim. E é isso que eu quero para a minha vida e para a vida de vocês. É isso que eu quero que a gente viva, um outro nível, uma outra forma, que a gente possa dizer, eu sou cristão. Jesus entrou na minha vida e transformou. A vida de santidade ela é algo sério. A gente vive num mundo, num momento que as referências elas são tão bizarras, né? Você fala assim, sério? Hã? E eu e você podemos nos levantar como referências para conquistar pessoas, para levar mais pessoas a Jesus, para transformar o mundo que vivemos. Jesus, ele foi um cara que não viveu preocupado se ele tinha onde dormir, se ele tinha onde ir. Jesus andava, né? Você imaginou fazer todo o percurso que Jesus fez andando? Os discípulos também eram homens sem informação, sem instrução, sem dinheiro, sem grandes conquistas, mas eles viviam em santidade e eles oravam. Eu não estou falando que essas coisas são ruins, trabalhar, estudar, casar, é ótimo. Eu fiz, eu quero continuar fazendo. Mas eu quero que a prioridade na minha vida seja viver em santidade e orar. Porque, como eu falei para vocês hoje, é isso que faz o boom, é isso que dá o impacto.